Pessoal, bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora da MG Treinamentos de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. E hoje a live vou tratar sobre a restituição do ICMS retido quando o preço de venda praticado pelo contribuinte substituído na venda para consumidor final for menor do que a base de retenção, ou também chamada base de cálculo presumida, utilizada pelo contribuinte substituto lá na origem. Bom dia quem está entrando. Eu só gostaria que vocês informassem aí se som e imagem está ok para eu poder continuar aqui a nossa live. Eu vou já fixar os slides aqui da nossa live. Deixa eu verificar aqui pela ordem dos slides. Tá ok, Vivi disse tá ok. Show. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Deixa eu verificar se... Então, o que acontece? Existe o regime de substituição tributária do ICMS das operações subsequentes, que está atrelado a uma lista de mercadorias sujeitas a esse regime em cada estado. Então, dentro do regulamento do ICMS de cada estado, existe uma lista de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS nas operações subsequentes. Então, a chamada substituição tributária para frente, também chamada de substituição tributária nas operações subsequentes, ela é fundada no princípio da praticidade da tributação, visando rapidez, segurança no controle e cobrança dos tributos devidos. E esse regime de substituição tributária das operações subsequentes, ele foi consagrado na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 3 de 93, que introduziu o parágrafo 7º ao artigo 150 da Constituição Federal. Então, quando a gente lê esse artigo 150, parágrafo 7º, a primeira parte vem consagrar a existência do regime de substituição tributária das operações subsequentes, que é legítimo o cálculo e a retenção do ICMS de fato gerador futuro posterior que ainda vai ocorrer. Então, o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal estabelece o seguinte: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária, no caso aí é o contribuinte substituto, a condição de responsável pelo pagamento de impostos ou contribuições cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, até aqui, a Constituição Federal está dizendo é legal calcular, reter e recolher o ICMS de operações subsequentes que serão realizadas pelos contribuintes substituídos da cadeia para frente, que são o comércio atacadista e varejista. O problema é a segunda parte desse artigo 150, parágrafo 7º, que é o tema da nossa live, que diz o seguinte: cujo assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Quando é que o contribuinte substituído ele vai poder solicitar ao seu estado o ICMS retido, que foi, no caso, retido indevidamente? Será que ele vai poder solicitar somente quando o fato gerador subsequente dele não ocorrer, porque a mercadoria se estragou ou foi roubada
ou furtada, ou ele vai poder pedir a restituição do ICMS retido a maior, porque a base presumida que foi utilizada lá atrás pelo contribuinte substituto é maior do que o preço efetivamente de venda a consumidor final praticado por esse contribuinte substituído. Então, aqui na sequência dos slides, vou colocar aqui o próximo slide, onde nós vamos tratar do convênio ICMS 1397. Então, tudo começa através desse convênio ICMS 1397, que é um acordo assinado pelos estados. Quem ficou de fora desse convênio foram somente os estados de São Paulo e Pernambuco. E o que diz a cláusula 2ª desse convênio? Não caberá a restituição ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 8796. O que essa cláusula 2ª do convênio ICMS 1397 quis dizer? Quis dizer o seguinte, que na visão desse convênio, desse acordo assinado por vários estados, excluindo aí São Paulo e o estado de Pernambuco, para eles, para os estados que assinaram esse convênio, a substituição tributária ela é calculada e cobrada de forma definitiva na origem. E de acordo com a cláusula 2ª desse convênio, se o substituído, quando vender para consumidor final, vender com preço menor do que a base presumida, ou também chamada base de retenção utilizada pelo contribuinte substituto lá atrás, ele não tem direito a pedir restituição do ICMS retida maior, como também se esse substituído ele vender para consumidor final com um preço bem maior do que a base presumida, base de retenção utilizada pelo contribuinte substituto lá atrás para calcular o ICMS desse substituído, esse substituído também não teria que complementar esse ICMS para o seu estado, porque na visão desse convênio ICMS 13 de 97, o Instituto do Regime de Substituição Tributária nas operações subsequentes, ele é cobrado de forma definitiva lá na origem, é cobrado do contribuinte substituto e pouco importa se o substituído vai vender com preço menor ou maior do que essa base presumida utilizada lá atrás. Ele não tem direito a pedir restituição e nem fazer a complementação desse ICMS retido. E nessa época, qual era o entendimento do STF? A interpretação que afastava a possibilidade de restituição nessa hipótese veio por ocasião da ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1851/AL, cujo relator foi o ministro Ilmar Galvão, oportunidade em que o plenário dessa corte, por maioria, declarou a constitucionalidade da cláusula 2ª do convênio ICMS 1397. Então, nessa época, o primeiro entendimento do STF é de que o regime de substituição tributária das operações subsequentes, o ICMS retido era recolhido de forma definitiva lá na origem. E se a base de retenção, ou também chamada base presumida, foi maior do que o preço efetivamente praticado pelo substituído na venda consumidor final, ele não teria direito à restituição desse ICMS retido. E aí os estados entenderam que o substituído só teria direito à restituição do ICMS retido se o fato gerador dele subsequente não ocorresse porque ou a mercadoria se estragou no estoque dele, ou porque foi roubada ou furtada. Como eu falei anteriormente, os estados
de São Paulo e Pernambuco, eles autorizavam a restituição dos valores cobrados a mais pelo sistema da substituição tributária e não fizeram parte do convênio ICMS 13 de 97. Então, o que eu estou frisando para vocês? O primeiro entendimento do STF é de que o regime de substituição tributária do ICMS, o ICMS recolhido lá na origem, ICMS retido pelo substituto lá na origem, era recolhido de forma o quê? Definitiva. Se foi usada uma base de retenção com valor maior do que o preço praticado pelo substituído, seja comércio atacadista ou varejista na venda para consumidor final, esse contribuinte substituído não teria direito o quê? À restituição. Só que, a partir do dia 24 de 10 de 2016, o STF mudou o seu entendimento e fixou a seguinte tese no recurso extraordinário 593.849/MG. É devida à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que atualmente o fisco tem a possibilidade de apurar a operação real, porque hoje os contribuintes emitem notas fiscais eletrônicas, não devendo a presunção de valor feita antes ser considerada definitiva e sim provisória. Então, na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, não pode mais ter esse entendimento de que a base presumida, o valor do ICMS retido, calculado lá na origem pelo contribuinte substituto, é de forma definitiva, e sim de forma provisória, porque hoje os fiscos dos estados têm condições de levantar todas essas operações dessa cadeia de circulação que vai desde o fabricante ou importador vendendo para o comércio atacadista, atacadista vendendo para o varejista. Porque todos esses contribuintes do ICMS usam documentos fiscais eletrônicos que ficam disponíveis, os XML desses documentos, para cada Secretaria de Fazenda. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse mais: quando o regime foi introduzido pela Emenda Constitucional 3 de 93, a lógica adotada foi de que no estágio em que se encontrava o sistema de administração fiscalização tributária, era inviável a apuração do valor real da venda, porque na época não existia documentos fiscais eletrônicos, eram documentos em papel, que eram aquelas notas fiscais modelo 1 ou 1A. O ministro também afirmou que havia de mão dupla, da mesma forma que o contribuinte pode ser ressarcido, também o fisco pode cobrar a diferença se o valor presumido, se a base de retenção utilizada lá atrás pelo substituto for menor que o preço real praticado pelo contribuinte substituído na venda para consumidor final. Então, essa nova tese fixada no recurso extraordinário 593.849/MG, ele vale tanto para o substituído ter direito à restituição se ele vender com preço menor do que a base de cálculo presumida que resultou no imposto retido dele, como também ele tem a obrigação, o dever de complementar o ICMS se ele vendeu com preço bem maior do que a base presumida que o substituto utilizou lá na origem para calcular o ICMS retido das operações subsequentes. Qual a visão dos estados com relação ao Instituto da Repercussão Geral? Porque aqui é um recurso extraordinário, 593.849, com repercussão geral. É uma matéria de grande relevância. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui o próximo slide. Para os
os estados, o Instituto da Repercussão Geral não possui efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Executivo. Para os estados, só tem efeito vinculante a súmula vinculante, as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidades, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 102 e no artigo 103A da Constituição Federal. Para os estados, o recurso extraordinário com repercussão geral é um controle de constitucionalidade difuso. Então, ele só vincula o judiciário, ok? Então, as empresas têm que tomar muito cuidado verificando a legislação do seu estado, se a lei ordinária que instituiu o ICMS foi modificada utilizando essa nova tese do STF. Continuando aqui, os estados que alteraram já a sua legislação do ICMS, introduzindo essa nova tese do STF no recurso extraordinário com repercussão geral, eles dizem o seguinte: para adequar a ficção jurídica que ocorre quando do cálculo da base de cálculo de retenção à realidade do processo econômico, deve-se verificar duas hipóteses. Quando a base de cálculo efetivamente praticada for superior àquela presumida, deverá ser recolhida a diferença entre esses valores. E quando o preço praticado pelo substituído for inferior àquele presumido, será devido à restituição da diferença. Então, nesse sentido, é necessário que a matéria tenha um amparo em lei ordinária, de forma a evitar, por exemplo, autos de infração. Existem estados que eu vou estar demonstrando mais adiante que já implementaram isso na sua legislação, como o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que introduziram uma apuração paralela a esse contribuinte substituído, para ele verificar ali naquela apuração paralela se tem a complementar no mês de ICMS para o Estado ou o Estado tem o quê? A restituir. O Estado do Rio de Janeiro, nós vamos verificar a seguir, ele ainda não alterou a Lei 2657 de 96, trazendo essa nova tese do STF. Quem tiver pegando o ICMS retido a maior e compensando na escrita, provavelmente pode ser autuado e aí tem que ter, no caso, um escritório jurídico para poder se resguardar, ok? Vou colocar aqui o próximo slide para a gente verificar a situação aqui do estado do Rio de Janeiro, que não é esse slide aqui, deixa eu ver se é esse. O estado do Rio de Janeiro, lá no seu portal da Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, tem consultas formais respondidas pela Superintendência de Tributação desse estado. Então, eu trouxe para vocês duas consultas, que é a consulta número 39 de 2019 e 77 de 2019, trazendo o seguinte entendimento da Superintendência de Tributação da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. É vedado ao contribuinte se utilizar o disposto do artigo 10 da Resolução CEFAS 191 de 2017, em relação ao ICMS retido por substituição tributária, na hipótese de o valor de venda a consumidor final ser inferior ao valor da base de cálculo presumida. Esse artigo 10 da Resolução CEFAS 191 de 2017 prevê as regras de restituição do ICMS retido de forma indevida.
E essa resolução Cefaz 191 de 2017, ela acrescenta que os artigos, de acordo com os artigos 17 e 18 do livro 2 do regulamento do ICMS, e de acordo com o artigo 16 da resolução Cefaz 537 de 2012, não contempla essa hipótese do Estado conceder que o substituído ele possa ser restituído do ICMS retido a maior quando o preço de venda dele para consumidor final for menor do que a base de retenção utilizada lá atrás pelo contribuinte substituto. Se hoje vocês forem nesses artigos 17 e 18 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio, por exemplo, lá diz que o contribuinte substituído localizado aqui no estado do Rio de Janeiro, ele só tem direito, por enquanto, a pedir a restituição do ICMS retido indevidamente se o fato gerador dele nas operações subsequentes não ocorrerem porque a mercadoria se estragou no estoque ou porque foi roubado ou furtado e aí não vai ter operação subsequente a ser realizado por esse contribuinte substituído. Mas existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 4.206 de 2018, parado lá na LERJ, que prevê a introdução do artigo 28A da Lei 2.657/96, que é a lei hoje que trata sobre o ICMS no estado do Rio de Janeiro, e a redação desse artigo 28A, que se essa lei, esse projeto de lei, ele, como está parado, mas se derem continuidade, sendo aprovado, esse artigo 28A, que vai ser introduzido a lei do ICMS no estado do Rio de Janeiro, prevê o seguinte: determina que o contribuinte apure a cada período de apuração a somatória de todos os valores restituíveis relativamente aos fatos geradores ocorridos com base de cálculo inferior à presumida e também de todos os valores devidos correspondentes aos fatos geradores em que a base de cálculo efetivamente realizada foi superior àquela presumida. O detalhamento da futura lei será feito através de decreto dentro do prazo de 90 dias após a aprovação da norma. Então, muito cuidado, contribuinte do ICMS aqui no estado do Rio de Janeiro, que está compensando na sua escrita fiscal aquele ICMS retido a maior, porque aquela base de retenção utilizada lá na origem é maior do que o preço de venda praticado na venda ali para consumidor final, porque o estado do Rio de Janeiro ainda não alterou a sua legislação. E para você fazer isso, você tem que ter um suporte de um escritório jurídico, porque se você for autuado, ele tem aí como te defender. Quais são? Eu trouxe aqui somente 3 estados, cabe aí vocês fazerem a pesquisa a nível Brasil. Esses estados aqui, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, através dessas legislações que eu coloquei aí, já introduziram essa tese do STF em recurso extraordinário com repercussão geral, permitindo que o contribuinte substituído ele tenha direito à restituição desse ICMS recolhido a maior, mas também se ele vender com preço maior do que a base de retenção utilizada lá na origem, ele também tem o dever de complementar esse ICMS para o seu estado. E aí, se você for observar a legislação desses estados, tem muita burocracia para o devido controle do cálculo, seria uma apuração à parte desse ICMS a ser restituído ou a ser complementado, em que esse contribuinte substituído ele tem que fazer na sua escrita fiscal. E, por fim, quando foi introduzido a nova versão 4.0 da NFE, foi criado um grupo opcional dentro do Código de Situação Tributária 60, quando é substituído
do regime normal, ou Simples Nacional Excesso Sublimite, e CSOSN 500, que são as empresas do Simples Nacional que estão dentro do sublimite do ICMS, com campos relativos a dados para cálculo da restituição complemento do ICMS-ST. Então, tem esses campos dentro desse grupo do CST 60 e CSOSN 500. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Porque eu vou estar finalizando e chamando a atenção aí para vocês. Quem não segue a MG Treinamentos, siga a MG Treinamentos aqui no Instagram. E lá na bio da MG Treinamentos tem um link. Clique nesse link e vá em lista VIP do WhatsApp e mande uma mensagem se você, dizendo que quero participar da lista VIP. Toda semana nós enviamos dicas tributárias para quem participa da lista VIP, da nossa lista VIP no WhatsApp. Então, um bom dia para vocês. As próximas lives eu estarei informando no Instagram da MG Treinamentos. Então, um bom dia para vocês, ok?